5 para ler e 5 para pensar sobre aquilo. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença dos que estão aqui. Nós estamos de volta com a live que ocorre todas as quintas-feiras aqui na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, Rua Boturoca 170, venham presencialmente. Nós temos uma conversa terapêutica das 5h30 às 6h15, das 6h15 às 6h45 a gente faz a nossa live e depois a gente ainda tem um tratamento de desobsessão para dependência. Então, e ainda temos o floral também. Então nós temos um tripé de 4 alicerces para ajudar na nossa abstenção e na nossa sobriedade. E por falar em abstenção e sobriedade, é o tópico de hoje que eu queria discutir aqui com vocês e vocês estão convidadas a participarem, tá? Só levantar a mão e vir falar aqui na frente. Existe uma diferença de abstenção e de sobriedade. Alguém faz alguma ideia do que seja? Gostaria de arriscar? O que é? Aí vem aqui na frente falar. Não vai aparecer, é só a voz. Abstenção. Então, assim, olha, na abstenção, eu estou em abstenção porque eu fui internada numa clínica. Lá eles não deixam eu usar nem beber. Então, é uma abstenção forçada. Mas também existe aquela abstenção daquela pessoa que falou, não, vou parar, conseguiu entrar numa sala de AA, conseguiu ir no centro, numa igreja evangélica, conseguiu, ele está em abstenção. Mas a gente costuma dizer que ele ainda não está em sobriedade, porque sobriedade é uma categoria mais forte do que a abstenção. A abstenção é, eu estou me abstendo, gostaria de beber, mas não sei que vai dar ruim. Na sobriedade é, não bebi, não sinto falta e estou me tratando, estou me conhecendo. Nós estávamos falando aqui da dificuldade de algumas pessoas que vão para a medicação ou que vão para o álcool ou que vão para as drogas porque não conseguem lidar com as próprias emoções. A sobriedade pressupõe uma pessoa que já consegue olhar para a emoção, então ela está sóbria. Ela é como se ela dissesse assim, olha, a vida toda vez que eu senti angústia, eu fui beber e eu fiquei anestesiado. Agora, eu percebo que eu sinto angústia, se eu falar sobre a minha angústia, eu me sinto melhor. Se eu for tomar um passe, eu me sinto melhor. Se eu tomar uma medicação ou se eu orar, eu me sinto melhor. Percebe? Então a pessoa já não está mais em abstenção. A abstenção é, eu não posso usar, eu não posso fazer aquilo. A sobriedade é, eu não preciso fazer aquilo. Diga, querida. Praticamente a abstenção é o inferno e a sobriedade é o céu. Que linda! Vem falar aqui, ó, para o povo ouvir. Gente, ó, é por isso que eu gosto das pessoas participarem, porque eu fico me matando para dar exemplo, a pessoa fala uma frase e encerra o assunto. Fala. Eu falei que, para mim, a abstenção é o inferno e a sobriedade é o céu. Perfeito. Abstenção e inferno, sobriedade é o céu. Exatamente isso. Obrigada, Isa. Por favor, vem falar aqui para o pessoal ouvir. Conta pra gente. Só um complemento do que ela disse. Para você chegar na sobriedade, você passa pela abstenção. Então, e como tudo na vida, você passa primeiro pelo inferno para poder alcançar o céu. Perfeito, perfeito. Então, se a abstenção é o inferno e a sobriedade é o céu, a Si está dizendo para a gente primeiro passa pelo inferno para depois chegar para o céu. Você sabe que você me fez lembrar uma frase de Jung, belíssima, que é aquele discípulo do Freud, né? Ele diz assim, ó, toda árvore que queira crescer a ponto de alcançar o céu, precisa ter suas raízes tocando o inferno. As raízes precisam tocar o inferno para você ter força e substância de crescer e chegar no céu. É exatamente isso que você falou e é exatamente isso que você falou. Muito lindo. Obrigada pela contribuição. Então,
O alcoolismo, ele é uma doença física, emocional e mental, que se não for tratada a tempo, tanto o alcoolismo quanto as drogas, podem levar à morte ou à loucura. E no aspecto físico, a gente já discutiu isso, eu vou falar rapidamente, que é uma doença progressiva. Então, significa o quê? Eu parei de beber, eu estou 10 anos em sobriedade, faz de conta. Não sinto vontade, estou trabalhando as minhas emoções, eu estou no céu. Mas, vamos, que nem eu contei, foi a semana retrasada que eu contei, o moço estava há 15 anos em sobriedade, ele pensou assim, não, se eu estou há 15 anos sem beber, eu vou lá, bebo e depois paro. Não, a doença é progressiva. Então ele foi fazer exatamente isso, ele foi lá comemorar o aniversário de 15 anos de casamento, tomou um copo de vinho, uma taça, dali 3 dias ele estava no hotel escondendo bebida em tudo quanto é lugar, porque ele não conseguia mais ficar sem. Por quê? Porque a doença continuou progredindo. Quando ele para 15 anos e ele volta, ele não vai voltar com uma dose, ele vai voltar da onde ele parou. Ele parou com 3 caixas de cerveja. É com 3 caixas de cerveja que ele vai voltar. É por isso que a gente diz que é uma doença progressiva. Mas não tem cura? Não tem cura. Vai ser sempre um doente alcoólico, mas tem o quê? Tratamento. E eu vou dizer uma coisa. Um doente alcoólico que está em sobriedade, portanto, no céu, ele está 1000 anos-luz do que muitos de nós aqui que não temos a doença do alcoolismo e que estamos totalmente despirocados da cabeça, brigando, xingando, se revoltando, sabe? Sabe aquela pessoa insuportável? Às vezes a gente é um insuportável. E o cara lá que tem a doença do alcoolismo, porque ele se trata, ele vai muito bem, obrigado, né? E aí, que mais? É uma doença física, por quê? Porque a pessoa nasce com aquela predisposição, mas às vezes ela descobre isso muito tarde. A gente tem doentes alcoólicos que descobriram que eram doentes alcoólicos com 54 anos, 55 depois da aposentadoria. Por quê? Porque antes da aposentadoria tinha aquela moral rígida, trabalhar, pagar conta, dar conta dos filhos, da família e tal. Quando aposentou, que se deu ao luxo de relaxar, como a gente teve aqui um aposentado que foi por esse caminho, começou a beber e se descobriu compulsivo. Ele se deu conta que ele era um doente alcoólico com 54 anos, mas hoje em dia nas clínicas de desintoxicação é muito comum você ter a rapaziada de 18. Ontem eu estava ouvindo um depoimento de um menino que saiu da internação e ele falou que ele tinha um colega de 25 anos que já tinha 7 internações numa clínica de desintoxicação com 25 anos. Então a gente vai vendo a gravidade e como é essa doença, né? Então a doença compulsiva, ela é assim, uma dose é muito, 1000 doses não são suficientes. E ela é uma doença espiritual, porque nós que somos espíritas sabemos, acreditamos, lemos que para cada um doente alcoólico ou drogadicto nós temos pelo menos 5 obsessores. Um dia eu vou comentar aqui sobre esse curta-metragem, mas eu gostaria que, se fosse possível, se fosse do interesse de vocês, vocês assistissem. Está disponível no YouTube, é um curta-metragem, deve ter uns 12 minutos, que fala Alcoolismo Sozinho, é esse o nome? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Alcoolismo, sozinho, ponto de interrogação. Você assistiu? Ele mostra exatamente o doente alcoólico chegando em casa, a esposa falando, a comidinha tá aí, eu vou sair. Eu baixei outro dia. Você tem? Baixei outro dia. Muito legal, seria bom da gente assistir aqui. E aí mostra os obsessores atuando. Aí você que é espírita, você vai falar, mas como que o obsessor entra dentro de casa? Responde isso para mim. Como que o obsessor entrou dentro de casa? Umas coisas. Vocês acham
que se a gente fizer evangelho no lar, eles vão atuar na nossa mente. Nós não vamos ser Jesus, mas eles vão entrar na nossa casa. Se a gente fizer evangelho no lar, vigiar, eles não entram. Eles até atuam na nossa mente à distância, porque a gente abriu brecha. Mas entrar dentro de casa, que você entra dentro da casa e fala que climão. Quando meu pai bebia era assim, a casa era uma coisa, né? Então é isso, hoje a gente sabe que isso é uma doença espiritual. E eles falam assim: eu acordava para beber e bebia para viver. É essa coisa do remédio também, de você fala assim, eu não vou dar conta, e dá. Você pensa que não vai dar conta, por quê? Porque precisa de ajuda, você precisa de... a palavra não é amparo, não é acolhimento, embora... apoio. Você precisa de apoio de todos os níveis, espiritual, físico, psíquico, social, de todos. Na hora de beber não é tudo isso? O álcool mexe com a química do cérebro, você tá lá descontraído com um monte de gente, na hora que você quer parar, o caminho é esse também. Grupo de apoio, passe, terapia, oração, tudo isso. Aí... Então, a gente está falando já das desencarnadas, né, das questões desencarnadas. Eu já falei essa história do Chico Xavier, já contei várias vezes, hoje eu não vou falar. E aí, só lembrando que quando a gente fala de vícios, os mais comuns hoje em dia são álcool, drogas e psicotrópicos. Antigamente não havia vícios de psicotrópicos porque eles não eram prescritos com tanta banalidade. Depois de uns 15, 20 anos para cá, as pessoas mais conscientes começaram a dizer: está havendo a medicalização do sofrimento. Eu estou deprimida, toma aqui o antidepressivo. Pera, você está deprimida há quanto tempo? Você já foi na sua igreja? Você já fez terapia? Eu vejo isso no consultório de fisioterapia. Uma dorzinha de joelho, infiltração. Calma. Quanto tempo está com essa dor? 2 semanas, calma. Já tomou anti-inflamatório? Não, então. Já fez fisioterapia? Não. Tem um monte de equipamentos analgésicos e anti-inflamatórios? Já fez? Não. Calma. Você já vai botar fogo na casa para assar o cordeiro? Você já vai para infiltração? Infiltração há 20 anos atrás era o último recurso, agora banalizadamente ele tem sido o primeiro em muitos casos, né? É a mesma coisa com remédio psicotrópico. Calma, sofre um pouco. Quem estava dizendo aqui que a gente sofre um pouco? Fui eu? Não foi o Zé que falou? Na minha memória. Então fui eu. Eu falei que a gente tem que sofrer um pouco, assim, mas não é sofrer de querer se matar. Se você estiver nesse ponto, tem que tomar remédio. Mas assim, entre em contato com aquilo que você está sentindo. Vê se passa de algum jeito. A gente não vai para uma coisa super forte para medicalizar um sofrimento. O sofrimento é normal, né? Então, tá bom. E aí, quando a gente fala do álcool e da dependência, a gente fala de álcool, de drogas, mas a gente também fala da nicotina. A gente também fala, só um minutinho aqui, peraí. Então, aqui. A gente também fala da nicotina, do tabaco, da comida, vício por comer, vício por jogos, vício por compras. Eu tenho ouvido muitos depoimentos de pessoas viciadas em pornografia. Em dívidas, já existe uma sala que chama DA, Devedores Anônimos, que nem os alcoólicos anônimos, de pessoas que se endividam, já estão no 3º, 4º empréstimo, não sabe como pagar e continua comprando, doença da cabeça. Então o mecanismo da dependência e do vício é igual em todos os setores, e você vai vendo a gravidade, né? Uma pessoa, por exemplo, viciada na pornografia, ela não consegue viabilizar um encontro real. Ela vive tanto no mundo da fantasia que a hora que se aproxima de uma pessoa que ela tem até interesse, ela não dá conta, porque não tem uma prática, não treina,
entendeu? Viveu só na ilusão. Então é devastador, é terrível. As pessoas sofrem muito com esse vício também. E todos os vícios seguem o mesmo ciclo. É uma dependência que você começa para tapar um buraco e daqui a pouco você está afundado naquilo. E aquilo é compulsivo e não para de aumentar, não para de crescer. E a pessoa tem a sensação que sem aquilo ela não consegue viver. E é uma sensação ilusória, ela não é real. Então, a gente falou, né, do alcoólico em abstenção, que ele parou de beber por vontade própria ou porque está numa clínica. O alcoólico em recuperação, que ele parou de beber porque ele está, por exemplo, numa sala de AA, num tratamento. Tem uma coisa que eu quero falar. E o alcoólico em sobriedade, que não bebe e não sente necessidade. Aqui a gente discutiu sobre pessoas que provavelmente são bipolares ou têm algum distúrbio psiquiátrico. E tem um livro que o pessoal do Vícios e Drogas, uma questão feminina, o pessoal do HC publicou. Lá eles falam que eles encontram muitas pessoas com distúrbios psiquiátricos, quais sejam TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, bipolaridade, uma depressão mais severa, transtornos psiquiátricos que não são diagnosticados e nem tratados. Aí essas pessoas se automedicam com esses remédios psicotrópicos, com os opioides, que também dão um baratinho, bem entre aspas, né, gente? Ou com álcool ou com drogas. Então eles falam pra gente isso, que existe uma alta incidência de pessoas com distúrbios psicotrópicos que se automedicam com álcool, com drogas ou com os opioides, com esses remédios que são indutores do sono e tudo isso. Então, se a gente tem um alto índice de uma população psiquiatricamente falando, precisando de cuidados, talvez se essas pessoas fossem cuidadas com psiquiatra e com terapia, elas não iriam se automedicar com álcool, drogas ou com remédios que elas acabam conseguindo pelo mercado negro. Então, é isso. Essa doença, a doença da dependência, ela requer como tratamento 3 pilares, né? 3 pilares. A prática constante do autoconhecimento. Porque a gente viu como os gatilhos emocionais são propiciadores de uma recaída. Então, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Pode ser que eu venha desenvolver uma depressão mais severa. O que seria uma depressão mais severa de um estado depressivo? Estado depressivo todos nós temos. Às vezes a gente tem uma frustração, um monte de problema tudo junto, uma baixa autoestima, uma sensação de menos-valia, pronto. Já ficamos deprimidos. Uma depressão maior é quando a pessoa pensa bobagem. Vocês sabem o que é pensar bobagem? Então, é pensar bobagem, é querer desistir da vida. Aí precisa rapidamente ser medicado. Mas então, se a gente aprende desde o comecinho que a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir vergonha, medo. Nós vivemos uma sociedade onde o medo está muito aflorado. Então, assim, a gente pode sentir tudo isso, a gente tem o direito de sentir tudo isso e a gente tem que aguentar um pouco, tem que procurar coisas mais naturais, oração, tudo isso que a gente já discutiu aqui, os florais, ou uma medicação mais natural. Por quê? Porque conforme você vence esse medo, você conseguiu vencer sozinha, ou conversando, ou tomando um floral, quer dizer, você venceu de um jeito natural. O próximo medo que vier vai te encontrar, com mais robustez moral para lidar com ele. Então não vai ser um medinho assim que vai te assustar, vai ter que ser um medo maior, porque com o pequeno você já sabe o que você tem que fazer. Percebe? Nós vamos ganhando musculatura moral para lidar com as emoções. Então,
o autoconhecimento é fundamental, o relacionamento íntimo com o poder superior, com Deus, oração, a presença nas salas de AA ou nessas reuniões de conversa terapêutica que nós fazemos aqui. E eles dizem o seguinte, que o remédio entra pelo ouvido, porque quando a gente ouve o depoimento das outras pessoas e a gente ouve como a nossa doença funciona, a gente está tomando um remédio, a gente está tomando uma consciência para se fortalecer. Então eles dizem, o remédio entra pelo ouvido e sai pela boca. Por que sai pela boca? Porque a hora que a gente fala, a gente se ouve. Porque a hora que a gente fala, a gente recebe um acolhimento, uma empatia. E tudo isso é energia que entra e que alimenta e que ajuda a curar. Muito bem, então esse seria o tripé: autoconhecimento, oração, relacionamento com Deus e uma sala, um grupo de apoio. É um tripé importante. Tem um escritor, o Vaillant, ele estudou muito o alcoolismo e ele diz assim, que o álcool é um péssimo tranquilizante. Porque ainda há pouco eu falei, a pessoa tem TDAH, vai e bebe porque fica calma, até a página 2. Ele é um péssimo tranquilizante, porque no dia seguinte, a ressaca costuma deixar a pessoa muito pior do que ela estava antes de ir para o álcool. Então, quando a gente tem um problema, a melhor coisa é tentar resolver sem nenhuma farsa. Vamos resolver com um psiquiatra, vamos resolver com a terapia, com um grupo de apoio, com oração, mas não vamos cair na bobagem de logo de cara e para as coisas mais pesadas, porque a gente vai enfraquecendo, a gente vai esquecendo que nós temos força para lidar com aquilo. Muito bem, então a euforia inicial que o álcool provoca é um sintoma de rebote no início da depressão. Ele fala que as pessoas que fazem uso de álcool sentem depressões muito mais severas do que as que não fazem. E veja, a pessoa quando estava tristinha resolveu tomar uma dose para ficar alegre. Então, e aí eu queria só terminar então essa parte para falar para vocês dos 8 passos, né, que esse psiquiatra, esse escritor fala. A conscientização, a gente saber qual é a nossa doença, dar um nome para ela, né? Isso é muito importante. A mudança geográfica muitas vezes é fundamental, porque passar por aquele lugar do bar, passar pela região da biqueira, ir para o escadão onde a molecada se reúne, mudança geográfica, ir para um lugar onde você não conhece ninguém e começar do zero, é uma coisa muito importante. A mudança de hábitos. Então, uma vez aqui, o Zé Carlos deu essa recomendação para uma pessoa que estava aqui. Ele falava, não, eu vou, mas se eu subir a escada eu vou para o bar, se eu ir reto eu não vou. Aí o Zé Carlos falou para ele, bota o calção e corre, para quando você chegar perto da escada, você está correndo, você nem ter força para subir, continua reto. Ou seja, fazer uma atividade física tem um poder imenso, ainda que seja um alongamento em casa, dá uns pulinhos, isso libera endorfina, isso supre uma necessidade química de bem-estar que o seu cérebro está esperando. É um recurso super importante. Um hobby, uma atividade manual, a gente já mostrou aqui uma moça que pinta, leitura de um gênero literário que você gosta muito. Aquela música que você sabe que se você colocar, você vai ficar feliz. Sabe, tem umas músicas que têm esse poder na vida da gente. Um voluntariado, ainda que você vá uma vez por mês ajudar a CCV a distribuir sopa na rua, você vai voltar transformado, você vai voltar outra pessoa. E isso, cultivar a oração, certo? Os passes magnéticos, água fluidificada. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês forem dormir todas as noites, ainda que você fala assim, se eu fico orando muito, perco o sono, ou eu durmo antes de acabar a oração, faz o seguinte, pega um copo de água, põe na cabeceira e já faz a oração, ainda que seja 9 horas da noite, faz uma oração, porque o teu anjo da guarda vai lá e vai fluidificar a sua água.
Ele vai jogar os remedinhos espirituais que você precisa. Aí vamos supor que você estava fazendo alguma coisa, deitou na cama, puf, dormiu. A oração já está feita e a água já está fluidificada. Na manhã seguinte você toma. Talvez você estará tomando 1/4 da medicação que falta. Vamos fazer um teste? Com certeza. Eu adoro você porque você toma todo dia. Quem vem no centro já conhece essa diretriz aí, né? Conteúdos elevados para a renovação dos pensamentos. Então, se a gente tem o hábito de deixar a televisão ligada naqueles canais umbralinos, naqueles filmes horríveis, às vezes o filme até é bom, mas vem uma propaganda que você diz, meu Deus, o que é isso? Então, assim, para com isso, porque isso é uma energia do mal entrando na tua casa com a tua permissão. Foi você que ligou a TV. Então, vê bem o que você vai assistir. Porque o que você assiste, você chama a energia daquilo para dentro da tua casa. Tanto é que se você assistir um filme lá que está passando na Netflix, o The Fish, né, do Jesus, é o The Fish que chama? É o The Chosen. É lindo, é um seriado de Jesus. Gente, você assistiu um capítulo, você ancora aquilo para dentro da tua casa, a energia muda. Agora vai assistir um filme de terror e depois me conta se você conseguiu dormir. Você ancorou aqueles umbrais lá para dentro da tua casa. Então, orar e vigiar é a nossa responsabilidade, certo? Ação no bem, laborterapia. Às vezes a gente está mal, às vezes a gente pensa que a gente não tem nem pra gente, mas se você conseguir fazer um movimento de dar um sorriso, de fazer algum favorzinho. Uma vez eu estava mal, mas eu falei assim, deixa eu ajudar esse senhor. Não é que eu estava mal, eu estava atrasada. Eu falei, mas essa senhorinha não vai dar conta de atravessar essa rua, porque nem eu dou conta, imagine ela. Daí eu falei assim, eu vou chegar atrasada, mas deixa eu fazer isso. Eu estava meio angustiada também. Falei, a senhora aceita uma ajuda? Dei um bracinho para ela. Gente, dito e feito, né? Era na Heitor Penteado. Chegou na metade do farol, abriu, não dava. E eu ficava fazendo assim para os carros, ó. Parecia um guarda de trânsito, sabe? Como que aquela senhorinha atravessa sem ajuda? Eu não faço a mínima ideia. Mas você sabe que eu me senti melhor depois? É o dar. Porque quando você dá, você não faz por causa disso. Mas você recebe 2, 3 vezes mais. E aí, o Evangelho no Lar, né? A gente que é espírita pede para pelo menos uma vez por semana a gente ler o Evangelho no Lar, porque a gente ajuda a gente mesmo e nós ajudamos também todas as pessoas que estão ali no apartamento de cima, no de baixo, no do lado, porque o Evangelho do Lar pede pelo condomínio, pela rua, pelo bairro. Então a gente está mandando uma energia de construção, de irmandade para todo mundo. Então, recursos nós temos. Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não acredita que aquilo pode ajudar, mas a gente tem que passar pela experiência de fazer, porque você vai ver que você sai diferente. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, nós entramos na Tua presença nesse momento para agradecer cada palavra que vem da Tua boca, cada sentimento, cada motivação, cada vontade de fazer diferente, cada vontade de fazer melhor, Senhor. Que seja ancorada pelas nossas atitudes, que se infiltre dentro do nosso coração, tornando-nos pessoas mais fortes, mais capazes de cumprir a Tua vontade, para o nosso próprio bem, para o bem dos irmãos e para o bem da nossa nação, do nosso planeta. Porque se nós somos deuses, como Jesus nos disse, isso significa que desde já nós podemos criar junto com Deus a paz, a prosperidade, a verdade e a força. Vem, Senhor, fazer o Teu reino em nossas vidas e ampare os nossos propósitos de estarmos aqui novamente na semana que vem, em todas as outras semanas, nos melhorando, aprendendo e aprendendo a ser uma rocha firme
da qual tu nos orgulhe de nós. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém.